Estava no colegial, hoje eu não sei mais nem o que é colegial, sei lá que grau que é, né? Mas enfim, já estava lá estudando há muitos anos. Antes de entrar na faculdade, né, você fazia o colegial, eram 3 anos. Eu estava lá, acho que no 2º colegial, e eu me converti, e nós um dia, nós tínhamos uma aula de química, e a gente odiava química. Não sei se você gosta de química. Eu não gostava de química. E ninguém gostava de química na classe. E a professora era chata demais, mas que Deus a tenha, né? E, enfim, antes da professora de trocar os professores, a professora chegar na aula, todo mundo resolveu, nossa sala dava de frente para a rua, todo mundo resolveu pular a janela e fugir. E pegamos 3 dias de suspensão e eu estava lá, junto com eles, pulei a janela. Todo mundo foi embora para casa. No dia seguinte voltaram todo mundo como anjinhos na sala de aula e tomamos suspensão. Mas aí eu me converti e aí o pessoal queria fazer essas coisas assim. E eu falei, não vou fazer. Aí comecei a contrariar. E aí umas pessoas falaram para mim, mas você está parecendo crente. Naquela época, crente era muito zoado, né? Crente, todo mundo gozava de crente, né? Eu me lembro que quando eu era criança tinha um crente na minha sala de aula que saía para aula de religião e todo mundo olhava para ele como se ele fosse um extraterrestre. Quando falava aula de religião, tadinho, irmãozinho, que hoje é irmãozinho, né? Ele levantava assim quietinho para sair da aula, tinha 50 alunos, 60 alunos na sala, e todo mundo olhando para ele, assim, parecia que eu era um ET, porque não tinha crente em lugar nenhum. Todo mundo, nós todos éramos católicos, né? Embora ia na igreja uma vez no século, mas éramos católicos de nome. E aí o pessoal falou, você está parecendo crente. E eu falei, não, que é isso? Eu não sou crente, não. Vamos embora, né? Com medo de falar que eu era crente, né? E ser zoado por todo mundo. Depois realmente Deus mudou a minha vida, né? E eu tomei coragem para pregar na praça, mas eu ficava com medo no começo. E isso daí é uma coisa simples, talvez já aconteceu com você, no seu trabalho, em algum lugar, alguém falar para você, nossa, você parece crente, e você ficar calado com vergonha de falar que você é crente, né? Com vergonha de falar que você é cristão, que você vai numa igreja, né? Com vergonha. Tem gente que, hoje eu sei que é época tecnológica, e a minha esposa mesmo não traz mais Bíblia para a igreja. Fala, querido, cadê a tua Bíblia? Ela pega o celular, né? Hoje é normal, todos nós, eu leio a Bíblia no celular, os pastores hoje quase nenhum, né? Eu, por exemplo, vejo meu filho Gui mesmo, abre o computador ali, eu vou às vezes em conferências, o pastor abre o computador ali, a gente quase não vê muito esta Bíblia aqui, mas tem gente que tem vergonha, não é por causa da tecnologia, tem gente que tem vergonha de carregar uma Bíblia na mão, né? Ainda hoje tem gente que tem vergonha de carregar uma Bíblia na mão e ser identificado como cristão ou como crente em Jesus. Isso porque nós não vivemos em um país de perseguição. Isso porque nós vivemos em um país que artistas falam que são crentes, cristãos, que às vezes é moda colocar lá no Instagram. A pessoa vai lá pôr uma foto de biquíni. Não sei se existe ainda fio dental, né? Não sei se tinha. Mas põe a foto lá, terrível. E põe um versículo bíblico lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O pessoal hoje, todo mundo faz de tudo. Todo mundo coloca versículo. Você não sabe mais quem é crente, quem não é crente. Porque você pode olhar no Instagram de um monte de gente, está lá versículo bíblico. No seguinte ele está xingando todo mundo, de tudo quanto é nome, enfim. Mas se tornou popular, jogador de futebol, né? Briga com todo mundo, mete o pé em todo mundo, é desleal com todo mundo. E daí depois lá, não, que Jesus tal. Enfim. Mas nós vivemos num país livre. Quantas pessoas ao longo da história da igreja, estiveram diante de uma situação, como alguns irmãos hoje nossos em países muçulmanos,
em que você pode, há poucos anos atrás, um tempo atrás, né, vocês viram lá nas praias, lá, cristãos de laranja lá, acorrentados, e tendo as suas cabeças cortadas, um monte de cabeça lá na praia, por não negarem a sua fé. Hoje tem irmãos no mundo, há irmãos no mundo hoje que são mortos por causa da sua fé. Eu fico, sabe, eu tenho pensado, eu tenho às vezes pensado, eu acho que esta geração nova, queridos, você que é jovem, vocês que são jovens, se formaram em faculdade agora, vocês deveriam ouvir um pouco mais. Os pastores não são malucos, alguns até parecem, mas não são malucos. Pastores ensinam a Bíblia. Sabe, queridos, nós vivemos em uma geração em que nós vimos perseguição na igreja, no mundo. Os seus pais, às vezes, falam uma coisa, estou dizendo até politicamente, e os jovens, às vezes, não sabem de nada. Mas, na verdade, eles não entendem, por exemplo, o que seja comunismo. Eles acham que é uma coisa que é até legal, né? Nós vivemos numa época, eu vivi numa época, quando eu me converti, havia o comunismo mesmo, chamava-se a cortina de bambu, que era da China, a cortina de ferro, que era da União Soviética, e não podia entrar Bíblia nesses lugares, e quantas pessoas, eu tive amigos meus de seminário que foram para países como a Albânia, e levando Bíblias escondidas pela missão Portas Abertas, levando Bíblias escondidas em fundos falsos de carro, para poder entrar com Bíblia em países assim, e muitos pelo mundo todo foram mortos. Hoje se apresenta com uma cara legal, né, que tem propostas legais e tal, mas queridos, você não sabe o que a igreja no mundo passou. Então às vezes hoje você ouve uma conversa diferente na universidade, mas que não é história, não, é o que eles acham que seja história, porque nós vimos uma coisa que em contato, e pastor, eu sou pastor há 40 anos, contato com irmãos na Europa, em outros países do mundo, que passavam por situações terríveis. Até hoje o nosso irmão André está vivo aí com mais de 90 anos, que passou perseguições terríveis, entrava em países comunistas fechados, levando Bíblia a irmãos mortos, perseguidos, igrejas fechadas, incendiadas. E hoje mesmo em países muçulmanos, quantos cristãos são mortos por falarem da sua fé? Agora, não é fácil você chegar numa situação dessas, em que vão pegar uma espada, ou que seja hoje uma faca grande, um facão, e vão cortar a sua cabeça. Se você falar, não, eu sou de Jesus mesmo e não vou negar a Cristo, e aí vão cortar a sua cabeça, e você vê cortar a cabeça da sua esposa em primeiro lugar, e depois cortar a cabeça do seu filho ali do seu lado, e você falar o seguinte, não, eu sou cristão mesmo. Querido, é fácil a gente falar aqui sentado numa poltrona, reclamando que não tem ar-condicionado na igreja. É difícil viver aquele momento.